Bem-vindos novamente à nossa disciplina de TAL 493 e hoje na aula 4, na parte 1 dessa aula, nós vamos tratar dos métodos de produção de fermentos láticos. No assunto de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa linha de etapas para a construção de um novo fermento. Nas aulas anteriores, nós falamos desde a etapa de isolamento até a aplicação, onde foi abordados os principais testes tecnológicos que podem ser aplicados às culturas láticas com potencial para aplicação como fermento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos de preservação. É como nós vamos tornar essa cultura ou esse micro-organismo isolado em um produto, ou em um fermento que possa ser empregado dentro da indústria. Então nós vamos tratar principalmente dos métodos de conservação dessas culturas e como vamos avaliar a estabilidade do fermento ao longo do tempo de estocagem. Para que esse micro-organismo selecionado ele possa, então, se tornar, de fato, um produto ou um fermento, ele precisa passar, primeiramente, por um cultivo em larga escala. E, para tanto, vários fatores devem ser considerados. A primeira deles seria, então, as exigências nutricionais e as condições de cultivo. Não adianta a bactéria passar por todas aquelas etapas de forma eficiente e, quando for cultivado em larga escala, a gente perceber que ele precisa de um substrato muito específico ou condições de cultivo muito específicas que tornam o processo oneroso. Então, existe, por exemplo, alguns micro-organismos que precisam de fatores de crescimento em grande quantidade e esses fatores podem ser caros para ser aplicados em larga escala. Nesse sentido, esses micro-organismos podem tornar o processo de produção de fermento muito oneroso. Além disso, nós também precisamos observar a relação biomassa e substrato, ou seja, quanto de bactéria é formada ou quanto de massa de bactéria é formada a partir do substrato, a taxa de multiplicação, justamente para reduzir esses custos associados à produção ou à propagação da bactéria que foi isolada e a facilidade na recuperação da biomassa. Existem alguns micro-organismos, por exemplo, que podem produzir uma grande quantidade de exopolissacarídeos, o que dificulta a recuperação dessas células por técnicas de centrifugação ou filtração. Para esses casos, esses micro-organismos podem ser de difícil recuperação e dessa forma também inviabiliza a produção do fermento em escala industrial. Na indústria nós temos basicamente 3 tipos de fermentos que são empregados na produção, sendo eles os fermentos na forma líquida, congelada ou desidratada. Na sequência nós vamos então iniciar pela descrição dos fermentos na forma líquida. O fermento líquido ele é produzido a partir de um estoque da cultura de células que fica presente dentro da própria indústria. Essa cultura-mãe, por estar presente aí em baixas temperaturas por um determinado tempo, ela precisa, antes de ser aplicada ao tanque de produção, passar por várias etapas de ativação. Esse micro-organismo ele é cultivado várias vezes em volumes crescentes de meio. A partir da cultura-mãe, que é um tubo de ensaio, nós vamos ter então uma cultura ativa intermediária, que seria um volume maior, e na sequência nós temos uma cultura industrial, que é um volume ainda maior do fermento. A cultura industrial, onde nós temos as células em pleno estado metabólico, é então o nosso fermento líquido que vamos usar no tanque de produção. A vantagem desse tipo de fermento é que nós temos uma cultura altamente ativa, uma vez que as células passaram por várias etapas de crescimento, e a consequência disso é que nós temos um menor tempo de fermentação. Então a gente consegue ganhar em tempo de processo. Por outro lado, esse processo de propagação da cultura, ou seja, aumentando o volume da cultura líquida gradativamente, ele precisa acontecer de forma asséptica. E para isso nós precisamos ter os equipamentos necessários e também uma mão de obra que tenha um conhecimento básico de microbiologia. Como esse tipo de fermento ele passa por vários processos de manipulação, ele tem um elevado risco de contaminação bacteriana, ou seja, nós podemos ter dentro desse fermento bactérias que não são aquelas que nós isolamos. Então, por esse motivo, a pureza desse fermento ele precisa ser avaliado de forma mais frequente. Além disso, dentro da indústria, nós vamos ter sempre esses mesmos micro-organismos sendo manipulados. É possível ter o desenvolvimento de bacteriófagos específicos para essa cultura, o que também vai prejudicar de forma drástica os processos de fermentação em escala industrial.
E a consequência de tudo isso, né, como nós precisamos de ter uma estrutura, pessoa especializada e uma avaliação periódica desse fermento em termos de qualidade, nós também temos um produto que apresenta maior custo. Devido a todos esses fatores negativos, esse tipo de fermento não é muito difundido na indústria. Dando sequência, então, aos nossos tipos de fermento, nós chegamos ao próximo produto, que seria, então, o fermento na forma congelada. Na produção da cultura congelada, nós, então, temos a etapa de ativação, uma etapa de fermentação e propagação, que é onde nós aumentamos o volume dessas células. Depois nós fazemos uma concentração da biomassa, seja por técnicas de centrifugação ou por técnicas de ultrafiltração, ou seja, nós separamos as células do meio de cultivo. Após isso, nós fazemos então a adição dos crioprotetores e na sequência nós fazemos o congelamento em nitrogênio líquido, que aí nós temos uma temperatura em torno de menos 196 graus Celsius. Esse tipo de congelamento ele é feito na forma de gotejamento, onde a cultura, ainda na forma líquida, ela é gotejada dentro do nitrogênio líquido. Dessa forma, formando pequenas esferas congeladas, como vocês podem ver aqui, então, no detalhe da figura. Na sequência, o fermento ele é estocado em embalagem de poliestireno com gelo seco a menos 60 graus Celsius. A distribuição desse produto envolve a manutenção da cadeia do frio e muitas das vezes o gelo seco ele é utilizado aí dentro do processo de comercialização para auxiliar a manutenção das baixas temperaturas. Para que nós possamos entender por que é feito o congelamento em nitrogênio líquido, a gente vai fazer um pequeno parênteses, lembrando qual o efeito do congelamento sobre as células. Então, se nós fizermos um congelamento lento nesses micro-organismos, ou seja, se nós utilizarmos temperaturas não tão baixas quanto aquelas do nitrogênio líquido, nós vamos formar cristais de gelo no meio extracelular, primeiramente, e dessa forma a nossa célula ela vai perder água por um processo de osmose. E isso pode levar a danos ao micro-organismo e esses danos podem ser irreversíveis. Por outro lado, se nós fizermos um congelamento rápido, nós vamos formar cristais de gelo tanto no interior quanto no exterior da célula. Porém, esses cristais de gelo, eles são ainda relativamente grandes e por isso eles podem promover danos à membrana e à parede celular do micro-organismo. Por outro lado, quando nós fazemos o congelamento rápido, como aquele que a gente faz em nitrogênio líquido, nós formamos pequenos cristais de gelo, tanto no interior quanto no exterior. E dessa forma, os danos físicos causados no micro-organismo são menores. Além de usarmos o congelamento rápido como estratégia para evitar danos físicos à célula, nós também podemos utilizar alguns compostos conhecidos como crioprotetores que irão proteger a célula por diferentes mecanismos durante o processo de congelamento. Esses crioprotetores podem ser moléculas de açúcar, entre eles de sacarídeos, como a trehalose, sacarose e a lactose. Nós também temos monossacarídeo, como a glicose. De uso mais frequente, nós temos também o glicerol. Podemos utilizar alguns aminoácidos, peptídeos e proteínas. E esses crioprotetores têm como função diminuir o tamanho dos cristais de gelo, o que reduz os danos físicos causados à membrana e à parede celular. Nós também temos a estabilização da estrutura nativa das proteínas, lembrando que todas as atividades metabólicas das células são mediadas por proteínas. Então, para que esse micro-organismo tenha a atividade tecnológica, ele precisa ter as suas proteínas na forma intacta. Nós também temos a proteção dos lipídios de membrana contra processos de oxidação e, nesse caso, a utilização dos crioprotetores auxilia na extensão da vida de prateleira do fermento. Outro mecanismo dos crioprotetores envolve a proteção da parede celular contra traumas causados pelos cristais de gelo. E, por último, a diminuição da atividade de água intracelular. Como vantagens dos fermentos congelados, nós temos, então, uma viabilidade celular maior de 90%. E isso é extremamente importante para que o tempo de fermentação seja reduzido dentro da indústria. Além disso, nós temos um grande número de células que foi concentrado, o que vai fazer com que o processo de fermentação também seja mais rápido. Esses micro-organismos, eles apresentam uma fase lag mais curta, o que significa que o processo de fermentação se inicia mais rapidamente.
Além disso, nós podemos adicionar esses micro-organismos direto no tanque de produção, o que evita tanto etapas de manuseio e de contaminação, seja por outras bactérias, seja por bacteriófago. No entanto, como desvantagem, nós temos todo o processo de estocagem e armazenamento a baixas temperaturas, e isso reflete diretamente no preço do produto final. Lembrando que os fermentos utilizados no Brasil, eles são produtos importados. Então, a manutenção dessas baixas temperaturas durante todo o processo de transporte, como por exemplo de países da Europa até o Brasil, reflete diretamente no preço com que esse produto chega no mercado brasileiro. Por último, nós entramos então na terceira classe dos fermentos, que são aqueles desidratados, e estes podem ser feitos por técnicas de liofilização ou por meio de secagem em spray dry. E esse então será o assunto da segunda parte da nossa aula.